Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e meu objetivo nessa aula é te ensinar 10 funcionalidades do Power Query da forma mais direta ao ponto possível. Então, sem enrolação, vamos para a aula de hoje. E para a gente começar, só lembrar que aqui na descrição do vídeo tem dois links importantes. Primeiro link com o arquivo da aula de hoje para você conseguir praticar o passo a passo. E segundo link para você pegar um mini curso gratuito de Power BI para continuar aprendendo depois dessa aula. Bom, vamos lá, qual que é o objetivo então? Estou com essa base de dados com histórico de vendas de uma empresa e eu quero editar, tratar essa tabela. Então eu vou levar ela lá para o Power BI e usar o Power Query, que é a ferramenta de tratamento de dados dentro do Power BI para conseguir editar essa planilha. Então eu vou clicar aqui no Power BI e vou clicar que eu quero importar uma pasta de trabalho do Excel. E você vai escolher o arquivo da aula de hoje, vai clicar no botão de abrir. E ele vai te mostrar aqui o arquivo. Você clica aqui na aba que você quer trazer, que é a aba chamada de vendas. E como a gente quer editar essa tabela e não levar ela do jeito que está para o Power BI, eu vou clicar aqui no transformar dados, que ele vai abrir o nosso Power Query, nosso ambiente de edição de planilhas aqui dentro do Power BI. Primeira coisa que eu quero te mostrar que é um cenário comum dentro aqui das tabelas, é a gente ter linhas vazias na tabela, seja no início, como é o caso aqui, seja lá no final, que a gente pode ter linhas vazias lá no final, como é o caso aqui, seja linhas vazias que estão no meio da tabela. Então, para não ter trabalho e para ficar procurando linhas vazias, aqui no Power Query tem aqui na guia página inicial, esse botão de reduzir linhas, esse clica aqui, remover linhas e remover linhas em branco. Pronto, olha só o que ele vai fazer, ele vai sumir com todas as linhas que estavam completamente em branco. Show! Então, a gente foi lá e excluiu as linhas em branco. Só que agora, um outro cenário comum que pode acontecer é o cabeçalho está fora do lugar. Tá vendo que os cabeçalhos está escrito coluna 1, coluna 2, coluna 3? E, na verdade, os cabeçalhos originais que a gente quer estão aqui dentro da tabela, eles não deveriam estar dentro da tabela, eles deveriam estar no lugar aqui nos títulos das colunas. Mas como é um cenário comum isso aqui no Power Query, você clica aqui na guia página inicial, tem esse botão aqui, usar a primeira linha como cabeçalho, que ele já vai fazer isso que ele chama de promover cabeçalhos. Bom, agora, a terceira coisa que eu quero te mostrar é como excluir colunas inúteis. Então, assim como a gente tinha linhas em branco, a gente pode ter colunas em branco, que nem é o caso aqui, eu tenho uma coluna sem dado nenhum. Eu tenho uma outra coluna que é de observação, que talvez não seja muito útil para o Power BI, porque eu não vou ter nada muito para analisar aqui. Era mais uma observação que estava na planilha, para quem mexe na planilha ficar de olho. Então, posso deletar essas duas colunas. Se eu quiser deletar só uma coluna, clico nela e dou delete, que é a coluna que a gente vai excluir uma por uma. Ou, se eu quiser especificamente as duas colunas, eu posso clicar nas duas, usando o Ctrl. Então, clico na primeira, seguro o Ctrl, clico na segunda e já uso o botão de Delete. Ou então, clico com o botão direito, está aqui, remover colunas, também funciona perfeito. Uma outra coisa que eu quero te mostrar agora, a quarta coisa, é como que a gente consegue juntar informações aqui dentro do Power Query. Porque se liga só, a gente tem o nome do cliente e o sobrenome. Só que na hora de mostrar no relatório, você provavelmente vai querer fazer isso com o nome completo. Você vai querer mostrar o nome completo, o cliente que mais comprou, os top 5 clientes, por exemplo. E não é interessante você ter só o nome ou só o sobrenome. Então, como ele veio dessa forma aqui, lá da tabela, por exemplo, a gente quer juntar o nome e sobrenome para ficar numa coluna só e conseguir apresentar esses dados. Para juntar informações de duas colunas, você precisa primeiro selecionar as duas colunas. Então, eu vou clicar na primeira, segurar o Ctrl, clicar na segunda coluna, e eu quero transformar essas duas colunas em uma. Eu quero editar essas colunas. Então, sempre que você quiser editar a coluna que você já tem na tabela, você vem aqui na guia Transformar e tem esse aqui, Mesclar colunas, que é o Juntar colunas. Ele pergunta o que você quer usar para separar o nome do sobrenome, as duas colunas. Quero usar um espaço. Eu vou clicar aqui no espaço. O nome que eu quero dar para essa nova coluna, por exemplo, é nome completo, ou o nome que você quiser. Vou dar um OK e tá lá, colocou o nome completo, bonitinho. Perfeito. Assim como a gente pode juntar informações no Power Query, uma coisa legal é que a gente também consegue separar as informações, que é a quinta coisa que eu quero te mostrar. Então aqui, por exemplo, a gente tem na segunda coluna o produto que a gente vendeu. Então a gente tem aqui, camisa vermelha, camisa rosa, casaco azul. Só que, repara que tá o nome do produto e a cor dele. Só que isso não é interessante. Por quê? Porque se eu quiser analisar as vendas por tipo de produto, as vendas de camisa, as vendas de casaco, as vendas de meia, de boné, de sapato e assim por diante, eu preciso ter só o nome do produto sem a cor. Porque senão ele vai achar que camisa vermelha é um produto diferente de camisa rosa. E eu quero que tudo ele entenda que seja camisa. Ou tudo que é casaco ele entenda como casaco. Então eu preciso separar o produto e a cor para ele separar em análises diferentes. Então como é que eu faço para separar informações? Como eu quero editar uma coluna que eu tenho aqui na minha tabela, venho aqui na guia Transformar, dividir coluna de acordo com um delimitador. O que é o delimitador? É o tracinho que no caso está separando o que vem antes e o que vem depois. E aí o delimitador você vai colocar aqui,
E você vai escolher se tem uma dessas opções que você quer, como separador do que vem antes e do que vem depois. Mas como eu não tenho tracinho aqui, ó, você vai colocar personalizado e você pode colocar o tracinho. Ou melhor, você vai colocar o espaço, traço, espaço, porque também tem um espaço no meio. Tem um espaço, um traço e um espaço. Então você escreve aqui, ó, espaço, traço, espaço, dá o OK, ele vai separar bonitinho. Então você coloca aqui, ó, nome, produto, no nome da coluna, e aí você renomeia aqui, ó, dá 2 cliques e cor, produto. Perfeito. Então essa foi a quinta coisa. A sexta coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, olha só. A gente tem como fazer contas, cálculos aqui dentro do Power Query para adicionar novas informações na nossa tabela. Por exemplo, eu tenho aqui quantos produtos a pessoa comprou, dessa tabela de vendas, e o preço unitário que ela pagou em cada um dos produtos. Só que se ela pagou R$50 em cada produto e levou 4, quer dizer que eu tenho o valor total ali da venda de R$200. E assim por diante. Então, 2 vezes R$60 cada unidade, seria R$120 total o valor da venda. Então, eu quero multiplicar os valores dessa coluna, quantidade vendida, vezes os valores dessa coluna, valor unitário, para conseguir chegar no valor total ali do preço total da venda. Então, eu quero multiplicar as duas colunas. O que eu tenho que fazer? Selecionar as duas colunas. Venho aqui na primeira, seguro com Ctrl, clico na segunda, e eu não quero editar essas colunas. Eu quero criar uma nova, uma terceira coluna com o faturamento da venda, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui, ó, na guia adicionar coluna, vou chegar aqui em cálculo padrão e eu quero multiplicar. Pronto, ele fez a conta de multiplicação para cada uma das linhas da tabela e já está aqui bonitinho. É só renomear para faturamento, que já fica prontinho para todas as linhas da tabela. Agora, uma coisa legal que a gente tem aqui dentro do Power BI, do Power Query também, né, que facilita muito para fazer algumas análises, é um botão para calcular a idade daquela pessoa. Então, olha só, eu tenho aqui a data de nascimento, o valor fictício aqui de cada um dos clientes, eu quero saber a idade de cada um para depois calcular a faixa etária, ver qual é a faixa etária que mais compra aqui na loja, por exemplo. Então, se eu clicar aqui na coluna data de nascimento, eu quero criar uma coluna nova para calcular a idade. Então, venho aqui na guia adicionar coluna, e aqui em data eu tenho esse botãozinho de idade. Vou clicar aqui em idade. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a idade só que em dias, quantidade de dias. Então, o que eu tenho que fazer? Preciso clicar aqui nessa coluna de idade, e aí com o botão direito, eu vou vir aqui, ó, em transformar. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado, só porque está aparecendo na outra tela minha aqui. Ó, botão direito, transformar, e eu tenho aqui, ó, eu quero transformar em total de anos, e não quero ver em total de dias, ó, total de anos. Show, então tá lá, 25 anos, 24 anos, só que está com um número decimal. Eu quero cortar um número decimal. Então, eu quero editar essa coluna. Vou lá na guia transformar, vou clicar aqui, ó, em arredondamento, eu quero arredondar para baixo, porque eu quero arredondar, né, cortando ali a casa decimal. Então, arredondar para baixo e está aqui a idade calculada bonitinho. Maravilha. E agora que eu tenho a idade, eu posso, por exemplo, categorizar os clientes. Então, imagina que eu quero criar 3 categorias. Então, cliente jovem ali abaixo de 30 anos, adulto entre 30 e 60 e sênior acima de 60. Só um exemplo, tá? Hipotético. Então, o que eu vou fazer? Eu quero criar uma nova coluna com essas categorias de clientes para encaixar cada um deles. Então, eu vou clicar lá na guia adicionar coluna e vai ser uma condição. Com base na idade do aluno, na idade do cliente, eu vou colocar aqui a resposta ali, que vai ser a faixa etária. Então, eu vou clicar em coluna condicional. Como é que vai funcionar aqui, ó? Eu vou dar um nome para essa nova coluna que eu estou criando, vou chamar de faixa etária. E como é que vai funcionar? Vou colocar aqui. Você vai colocar a sua condição. Então, se a idade do cliente for menor ou igual a, aí você vai colocar, por exemplo, 30, eu quero que ele seja adulto. Então, esse é o resultado. Tenho mais condições aqui, ó, adicionar cláusula. Então, caso contrário, se a idade não for abaixo de 30, se a idade for menor ou igual do que 60, eu quero escrever, desculpa, eu coloquei adulto aqui no primeiro, seria jovem. Aqui, ó, menor ou igual do que 60 seria adulto. Um exemplo, tá? E aí, caso contrário, se não for nem jovem nem adulto, eu posso colocar aqui direto que vai ser sênior, que aí quer dizer que ele tem acima de 60 se ele chegou até aqui a última condição, beleza? Vou dar o OK, e aí o que ele fez? Ele automaticamente trocou aqui pra gente todo mundo. E aí automaticamente ele categorizou os clientes pra gente aqui, ó, jovem, adulto e assim por diante. Perfeito. E a última coisa que eu quero te mostrar, a 10ª coisa, é o seguinte, é uma ferramenta chamada de coluna de exemplos que vai facilitar muito para quando você quiser pegar uma informação ali de um texto, por exemplo. Então, se liga só, tem aqui o endereço completo da loja onde foi feita a venda. Então, a rua, o número, o CEP e tudo mais. Só que eu quero descobrir só a cidade. Então, a forma mais fácil de eu fazer isso é usando uma ferramenta chamada de coluna de exemplos, que fica aqui, ó, na guia adicionar coluna. Então, ó, adicionar coluna, coluna de exemplos, você clica aqui nela, e aí você vai digitar com exemplos como é que você quer que fique o resultado. Então, por exemplo, a primeira cidade aqui, ó, é Recife. Então, vou escrever aqui,
Recife. Opa, escrevi errado. Escreve Recife e dá um Enter. Aqui os outros, ele tentou adivinhar o que eu tentei fazer e qual é a lógica, mas ele ainda não entendeu. Então, vou escrever o próximo aqui, ó. Campinas. Dei um Enter. Ainda não entendeu o resto. Próximo, vou escrever aqui. Rio de Janeiro. Vou dar um Enter aqui agora. Olha só, os outros ele já conseguiu identificar, ó. Porto Alegre, Recife, Campinas, Curitiba, Nova Iguaçu. Então, só dar o OK aqui agora. Mudar o nome, por exemplo, aqui para cidade. E tá feito o trabalho. Agora é só clicar na guia página inicial, clicar aqui no botão ó, de fechar e aplicar, ele vai levar todas essas modificações que a gente fez aqui para dentro do Power BI com todas essas edições. E aí tá o resultado aqui da tabela dentro da segunda guia do Power BI, que é a guia de tabela, a guia dados aqui dentro do Power BI com tudo que a gente editou. E o mais legal disso, se você tiver alguma alteração ou novos dados lá na sua planilha do Excel, a única coisa que você tem que fazer é clicar aqui na guia página inicial, clicar no botão de atualizar, que ele já vai atualizar a tabela, mesmo com essas modificações todas que a gente fez, inclusive para os novos dados. Então ele automatiza esse processo de editar os dados, mesmo para as novas vendas que forem surgir daqui em diante. Então, se você gostou, senta o dedo aqui no like, tentei dar da forma mais direta ao ponto possível para você aprender mais sobre essa ferramenta. Se você quiser aprender mais, lembra que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar os seus estudos e espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula.